Amados irmãos, o pensamento de Deus é muito diferente do nosso pensamento. Qualquer tentativa do nosso pensamento é que, em vez de aproximar ao pensamento de Deus, muitas vezes, eu não vou falar que todas as vezes, né? Mas quase todas as vezes, e a gente afasta do pensamento de Deus. Então a gente tem que preocupar um pouco, levar seriedade, quando a gente fala que isso é vontade de Deus, pensamento de Deus. Justamente hoje nós verificaremos nessa parte. Esse êxodo que a gente está compartilhando a palavra de Deus, nós sabemos muito bem, né? Que primeiro e segundo capítulo mostra claramente em que circunstância Moisés ele foi nascido. A situação era muito contra a sua vida. Justamente, Faraó tinha decretado realmente oprimir esses estrangeiros, que israelitas, que cresciam mais do que seu próprio povo egípcios. Então, realmente, seu nascimento e sua sobrevivência era pura milagre de Deus. E segunda parte, capítulo 2, mostra claramente que como ele cresceu bem, e como adotado, como filho adotivo de princesa de Faraó. E nós sabemos muito bem, e assim que ele cresceu, ele se tornou varão, 40 anos de idade. 40 anos é uma idade boa, não é assim? Não tão jovem, também não é tão velho, a idade boa. Aí realmente ele foi educado muito bem. No coração dele, como ele foi criado numa atmosfera do seu povo israelita, ele sempre deseja de realmente socorrer seu povo. Ele criando a visão. Certamente, quando ele tinha seu poder, quando ele tinha realmente sua habilidade, no entanto, ele se torna assassino e foragido, ou melhor, fugitivo do faraó, por causa de assassino. Então imagina, quando ele tinha poder, quando ele tinha todo o recurso, até sua posição, mas não era realmente a vontade de Deus para socorrer seu povo naquele momento, que era muito diferente do Moisés. Irmãos, todos nós, seres humanos, a gente vive na terra, certo? A gente vive na terra, a gente tem que colocar nossos dois pés no chão. Homem e terra é inseparável. Nós sabemos muito bem pela Bíblia que nós viemos por da terra. Por isso o homem tem que ser sepultado, mesmo que sendo cremado ou não, somos sepultados para voltar a pôr da terra. Todos nós vivemos sobre a terra. Terra é mãe para todos nós seres humanos, onde nós fomos criados. Justamente quando a Bíblia é aberta, como Deus criou terra e céu, como Deus criou a terra habitável, justamente para que o homem vivesse bem, a felicidade com a bênção de Deus. Quando no momento que o homem peca, é expulso do jardim Éden, e o homem começa a viver uma vida peregrina. Então, irmãos, aí começa Abraão, Deus chama Abraão, e nada mais, ele tinha que sair da sua terra parentela. Até que ele viveu. Irmãos, não é fácil, né? Um homem deixa a sua terra natal, onde realmente cresceu, formou sua família, e deixa a sua terra, ainda a sua idade está avançado de mais de 70, exatamente 75 anos de idade. Essa idade não é para imigrar. Mas ele obedeceu a palavra de Deus. Sai da sua terra. Ele saiu. Eu te mostrarei a terra que você vai. Não é uma terra determinada. Ainda está em tempo futuro. Eu te
mostrarei. E assim, Abraão também se tornou uma vida peregrina. Uma vida aqui, se locomovendo uma terra para outra terra. Seu filho Isaac, que ele experimenta a presença de Deus. Quem é esse Deus? Que tipo de Deus que seu pai Abraão acreditava no Monte Moriá? Ele sabe muito bem quem é esse Deus. Como Isaac era uma vida de nômade, como ele cavava poço para ele, para realmente a água era essencial para a criação de seu gado. Com seus pastores, ele sempre cavava poço de uma terra para outra terra. A vida peregrina. Seu filho, Jacó, por causa de ele receber bênção de primogenitura do Esaú, ele mente seu pai, engana seu pai, por isso ele se torna um fugitivo que tinha que sair da sua terra, involuntariamente, e foi para a terra do seu tio, Labão. Ele não sabia que isso viraria décadas e décadas, para voltar, retornar à sua terra. E Jacó tinha 12 filhos, mas seu filho, amado, preferido, José, que foi odiado dos seus irmãos, vendido como escravo para Egito. Outra vida peregrina. E José, com todo o sofrimento, se tornou primeiro-ministro do Egito. Ele convida seu pai, seus irmãos, 70 pessoas de sua família para se imigrar do terra a Canaã para o Egito. E assim passa 400 anos da vida israelita, se multiplicaram quase mais 2 milhões de população durante 4 séculos. Estavam vivendo numa terra estrangeira. Esse povo está se preparando para viver uma vida peregrina, que nós sabemos muito bem. Esse livro é Êxodo, e nada mais saída do Egito. Aí começa outra vida peregrina. Tudo tem um fator comum, né? Todo mundo mudando uma terra para outra terra. Tudo vida era uma peregrina. Voluntariamente ou involuntariamente, toda a vida tinha que se deslocar. Parece nossa vida, né? Nossas ancestrais. Todos nós, talvez seu pai, seu avô ou bisavô, que morava lá na Europa, Ásia, onde for, pessoas realmente foram desafiadas para mudar de uma terra para outra terra. Era uma vida de peregrina. Aí geraram seus filhos, agora filho dos filhos e filho dos filhos dos filhos. Mas se lembra bem que nossa vida é uma vida de peregrina. No entanto, durante essa vida de peregrina, Deus chama seu povo. Deus chama seu povo. Não nos tempo adequado, mas sim seu tempo. Esse tempo é muito diferente. Quando Deus nos chama um tempo muito especial, eu digo muito especial, porque sentido de um tempo que a gente não dá para entender. Tempo muito desfavorecido para a gente. Justamente hoje, esse texto lido, nós sabemos muito bem que Deus chama Moisés. Então nós compartilharemos esse texto, pelo menos 3 coisas que nós queremos aprender com essa chamada de Deus a Moisés. Nada mais? Quando Ele te chama? Quando? De onde Ele te chama? E para que Ele te chama? Isso que nós compartilharemos hoje. Tudo bem, irmãos? Então vamos começar? Muito bem. Quando Ele te chama? Quando Deus te chama, quando Deus nos chama, Deus está feliz. Deus está alegre, porque chegou
seu tempo, não nosso tempo. Chegou seu tempo. Quando Deus chama, isso quer dizer que Deus vai agir. Ele vai entrar na história. Ele vai trabalhar. Só que quando Deus trabalha, e nada mais, Deus trabalha através do homem. Deus quer realizar a história da salvação, então Ele usa homem salvo. Se Deus quer ensinar sobre a graça de Deus, então Ele ensina aquele que já recebeu graça de Deus. Ele quer ensinar um amor de Deus mesmo, nada mais, Ele usa uma vida que foi amada por Deus. Deus quer ensinar sobre misericórdia de Deus, então Ele ensina aquele que recebeu a misericórdia de Deus. Interessante, né? Então, irmãos, como que Deus vai continuar a história da salvação? Através da sua vida, nossa vida, não é assim? Porque somos salvos. Os salvos têm que abrir a boca. Deus usa a nossa boca como se fosse sua boca. Ele coopera em nós. Essa é obra de Deus. Mas o problema é que Ele chama no seu tempo. Quando Ele nos chama, quando Deus te chama, Ele está? Já falei, pessoal. Ele está feliz. Porque agora Ele vai agir. Chegou. Preocupação de Deus o quê? Que a gente quer trabalhar no nosso tempo. Aí Deus fala, não, ainda não chegou. Aí Deus fica preocupado. Quando Moisés queria trabalhar, não era tempo de Deus. Mas para Moisés, pensar que aquele tempo era tempo realmente apropriado. Mas não era tempo de Deus. Por isso, quando Deus nos chama, quando Deus age, Deus está feliz. Deus está alegre. Porque agora vai começar a obra de Deus através da sua vida, minha vida, através daquele que foi chamado, pessoal. Amém? Só que temos problema. Sabe quando que Ele nos chama? Quando a gente está quebrada. Quando a gente se torna impotente. É o pior momento da sua vida. Deus apareceu aqui para Moisés. Sabe uma coisa? Moisés tem agora 80 anos de idade. Quando ele estava né? Uma vida, seu ponto auge, quando ele tinha 40 anos, que era príncipe do faraó, e grande líder, grande poder, Deus não chamou ele, não. Mas quando agora é ele, velho, acabado, e realmente parece que um homem não tem utilidade mais, venceu, expirou sua validade, aí que Deus chama. Quando ele ficou fraco, Deus chama. Eu sei quando Deus vai me chamar. Eu sei quando Deus vai te chamar. Se você está em situação difícil, então se prepara a ser chamado por Deus. Por que assim? Por quê? Toda realização ou poder pertence a Deus, não do homem. O homem não se vangloria de jeito nenhum, em hipótese alguma. Aquele que começa é Deus, aquele que faz é Deus, aquele que cumpre é Deus. A nossa vida será exatamente usada como veículo de Deus. Deus chama a sua vida quando você acha que você não dá para fazer nada. E até você não tem mais esperança. Sim, Deus te chama porque você é fraca. Deus te chama porque você não tem coisa para fazer. Deus te chama porque você já guardou sua esperança. Deus te chama porque você é humilde. Você é muito humilde. Não que você aprendeu a vida. Você é humilde, talvez,
porque você não tem mais condição. Você tem que ser humilde mesmo. Incondicionalmente você tem que ser humilde, porque você não tem nada. Você não tem poder, você não tem o que pode fazer. Sua vida, seu período, sua época já passou, venceu, expirou. Por isso somos o quê? Humilde. Humilde. Não é assim? Quando que Deus nos chama? Quando a gente pensa que não dá para fazer mais nada. Aí que Deus chama. Por isso a gente tem que esperar o tempo de Deus. Não apressa não. Quando a gente quer apressar, quando a gente quer fazer alguma coisa, não é tempo de Deus. Esse é tempo do homem. O tempo de Deus é muito diferente do tempo de homem. E de onde ele te chama? O que está escrito no hoje, palavra de Deus, né? Hoje. Eu vou ler vocês de novo, né? Vamos ler todos juntos, né? Esse capítulo 3, primeiro versículo, 1 a 4. Vamos lá? Apacentava Moisés rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumava. Então disse consigo mesmo, irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. De onde Deus te chama? Onde você está. De onde Deus chamou Moisés? Onde ele estava. Ele estava fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Ovelhas era dele? Não, aqui diz que o quê? Ovelha de quê? Seu sogro. O cara era pobre mesmo, hein? Pô, ele nem tinha ovelhas. Ele sobrevivia pastoreando ovelhas do seu sogro, Jetro. Mas Deus te chama justamente onde você está. Pessoas pensam que Deus chama um lugar especial. Quando você está na house, quando você está alguém, você acha que pode fazer alguma coisa, mas Deus te chama onde você está. Nós sabemos muito bem, né? Lucas capítulo 5 fala sobre encontro de Jesus Cristo com Pedro. Dá para ver, né? Viu? Me ajuda. Deixa procurado Lucas capítulo 5, versículo 8 a 11, que depois eu vou ler. Nada mais, Jesus Cristo, ele estava pregando a mensagem, justamente ele está vendo que tinha um barco de pescador, e justamente era barco do Pedro. Então ele sobe, manda afastar um pouco, porque tinha multidão, então ele estava no barco, o pessoal estava na praia, ele pregou a palavra de Deus. Assim que acabou, ele desceu, e lá meio deles tinha Pedro pescador, que trabalhou a noite toda, não é assim? Que ele estava limpando, queria ir embora, e por acaso Jesus Cristo pediu emprestar barco, para ele usar como altar, usou, e agora terminou, ele queria ir embora, mas Jesus Cristo falou assim, não, você vai pescar, só que nessa vez você vai mais longe, mais profundo, lá que você vai lançar a rede. O que Pedro falou? Ele não disse que, Senhor, eu trabalhei a noite toda a pescaria. E ainda lá, Mar de Galileia, é pescaria, é à noite. Porque no dia tem muita ventania, assim, que ninguém pesca. Geralmente a pessoa pesca à noite. Eu fiz até madrugada, não apanhei nada, nenhum peixe. Agora eu limpei barco, limpei rede e vou embora. Mas não, ele disse, eu não pesquei nada,
mas segundo sua palavra, eu lançarei. Aí ele lança. Vamos lá? Viu? Vai nos ajudar. Versículo 8, Lucas 5, 8. Vamos lá, todo mundo junto já? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador, irmãos. Quando ele lançou rede, ele já sentiu. Pegou cardume de peixe, que ele não podia puxar, e chamou outros irmãos, outros pescadores, outro barco para puxar junto. E assim que ele dobra o joelho, dizendo que, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Sim, Jesus se chama pescador numa pescaria. Ele nos chama onde a gente está. Sabia? Lugar que você acha triste. Lugar que você onde chora. Às vezes lugar que você se sente vazio, inútil, pessoa muito limitada, mas é aquele lugar que Deus nos chama. Amém? E voltando nos textos, versículo 5, né? Versículo 5. Aí Deus chamou Moisés respondeu, eis-me aqui. Aí ele estava aproximando. Versículo 5, vamos lá todo mundo junto? Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Deus fala, Deus que chamou. Aí Moisés respondeu, eis-me aqui. Então ele estava aproximando a Deus, né? Onde está aquela sarça, né? Que pegou fogo, que não consumia, não queimava. Aí ele ouve a palavra de Deus. Não fica perto não. Aí primeiro você tira a sandália, porque aqui é terra santa. Então Deus fica na terra santa? Não, irmãos. Aquela terra ficou santa porque a presença de Deus estava ali. Onde você trabalha, aquele lugar é santo, porque Deus que está contigo. Não é que Deus fica na terra santa, porque Deus está lá, por isso aquele lugar é santo. Não é que eu sou um homem santo, por isso que Deus me chama. Eu sou santo porque Ele que me chamou. Você é santa. Fala aí, pessoa que está sentada do seu lado, fala aí. Você é santa, você é santo, você é santa, irmã, santa. Aí a pessoa fica feliz. Ah, eu sou assim, eu não sou tão santa, mas sim, eu sou pessoa digna. Não, irmão, não é isso, porque Deus está contigo. Você está cuidando dos filhos? E você acha que sua vida é inútil? A todos os dias eu tenho que cuidar dos filhos, só isso? Não, aquele lugar que você está cuidando dos filhos é o quê? Lugar santo, porque Deus está contigo, seu lar. Seu lar chama lar de Deus, por quê? Deus está contigo. Onde que você trabalha, aquele local é santo. Por quê? Porque a filha de Deus está trabalhando aí. Essa igreja, esse templo é santo, pessoal, porque não somos santos, santinhos, está sentado aqui. Não, sua presença, Deus Espírito Santo está aqui. Esta igreja que Jesus Cristo morreu por nós. Por isso é santo. Sim, somos santos, porque Deus que nos chamou. Então, Deus falou, tira as sandálias. Por quê? Esse lugar é santo. Por quê? É presença de Deus. Aquela terra é igual, mas agora transformou terra santa. Tira a sandália significa o quê? Naquela época, quem andava descalço é nada mais escravo. Escravo significa o quê? Seu direito de viver, trabalhar, decisão, pertence ao seu Senhor.
Quando Deus falou para Moisés, aqui é terra santa, tira a sandália, significa que você agora pertence a mim. Irmãos, não é bom a gente pertencer a Deus? Acho que não gostou. Mas eu vou ser escravo? Não, pessoal, esse escravo... Já comecei hoje a introdução. Pensamento do homem é muito afastado, distante do pensamento de Deus. Escravo para o homem é uma coisa, mas escravo para Deus é outra coisa, pessoal. Já imaginou sua vida pertence a Deus? Quem que contrariar sua vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso mostra que nós somos propriedade exclusiva de Deus, o que Pedro aprendeu na sua carta. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isso que mostra. E outro sentido de tirar sandália significa que, hoje em dia também, sapato, tênis, é muito importante, né? Se você realmente machucado, pé, unha, cravada, alguma coisa, isso atrapalha o corpo inteiro, não é assim? Porque você tem que andar. Irmãos, eu estou sofrendo muito, porque eu tenho gota. Até seus netos me falam que pastor quebrou perna. Aí melhorou, voltou de novo. Eu tenho medo de encontrar seus netos. Para eles me falam que pastor quebrou outra vez. Mas essa dor, como atrapalha todas as coisas. Pé. Quando a gente usa calçados que realmente protege, facilita toda a nossa locomoção. Quando Deus falou tira a sandália, significa que totalmente nos passos pertence a Deus. E outros, irmãos, esse sandália, tira a sandália, é um pouco costume de oriental, não é assim? Vocês que visitam a minha casa, quando vocês tocam a campanha de apartamento, quando entrar, todo aquele elevador e entrada da minha porta do apartamento, o que vocês têm que fazer? Tirar sapato. Pelo amor de Deus, tá? Porque pra gente, tem esse costume, que onde a gente vive, você tem que tirar sapato. Porque sapato você anda, tem xixi cocô de cachorro, contaminado, tudo. Mesmo que você tirando pó, tem muita sujeira que a gente não quer. Então, a gente deixa o interior do apartamento bem limpo, tá? E quando você quer entrar na minha casa, aí você tem que tirar sapato. Por isso você tem que lavar pés antes de visitar a minha casa, tá? Então tem que tirar sapato. Então, a gente conhece esse costume. Até a época de Jesus Cristo, quando entra numa casa, eles não tiravam a sandália para lavar pés, irmãos? Nós conhecemos muito bem a última ceia do Senhor. Ninguém queria lavar pés. Jesus Cristo mesmo, ele lavando os pés. O que significa tirar a sandália? Mostra que realmente aquele lugar é santo mesmo. Porque tem presença de Deus. Isso significa que todo recurso do mundo não pode entrar ali. Totalmente dependido de Deus. Então, para quê? Para que Ele te chama? Versículo 6. Vamos ler hoje o texto, versículo 6. Todo mundo junto? Disse mais, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar, porque ele aprendeu, se olhou Deus morre. Então ele colocou seu rosto, face na terra, né, só ouvindo. Aí Deus falando essa história, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando Deus, a Bíblia fala desse sentido, significa o que? Deus de promessa. Deus tem promessa. Aí que falando com ele, versículo 7, vamos lá? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora chegou o tempo de Deus, porque Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Não é que
o Moisés sendo líder naquela época de príncipe queria libertar seu povo. Não, o povo primeiramente tem que rogar para Deus. E Deus que tem que atender. Não é que mesmo que você ama seus filhos ou seu neto, que tem 2, 4, 5, 10 ou 11, 12 anos de idade, que você não vai entregar a chave do carro para ele dirigir. De jeito nenhum. Ele tem que chegar, tem que esperar. Claro que você quer emprestar seu carro. Claro que você quer comprar alguma coisa. Mas não dá. Tem que esperar. Tempo do pai, tempo do vovô, não é assim tempo da mãe. Para a gente também agir as suas obras, as coisas de Deus, tem que respeitar tempo de Deus. Então lembra bem, para que Ele te chama, nada mais, Ele quer salvar muita gente. Sua vida é preciosa, muito preciosa. Deus te chama, mas eu não posso fazer nada. Isso mesmo, por isso que Deus te chamou. Eu sei fazer. Deus não te chama, não. Talvez eu possa te chamar, mas Deus não te chama, não. Mas se você acha que eu não posso fazer nada, aí Deus te chama. Aí que você tem que responder pela obediência. Deus te chama. Aonde? De onde? Onde você está. Onde você está. Até você tem vergonha de falar onde você está. Até você quer sair louco para sair daquele lugar. Mas daquele lugar é o quê? Um local santo. Por quê? Porque Deus está contigo. Amém. Amém. Aí Deus agora vai cumprir essa promessa de Deus. Então, vamos ler versículo 8, 9 e 10, para encerrar. Todo mundo junto? Já? Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, ferizeu, hebeu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até. Também vejo opressão com os egípcios, estavam oprimindo. Vem agora, eu te enviarei, Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Irmãos, promessa que Deus dá, a terra que Deus vai dar, essa terra prometida, já tem habitantes ou não? Tem habitantes ou não? Tem, pessoal. O pessoal acha que não tem ninguém. Só tem mel e leite. Não é, pessoal. Tem lá. Você quer trabalhar um local lá no mundo? Você quer trabalhar um local? Você pensa que lá não tem sua concorrência? Já tem. Já tem. Não falou aqui, amorreus, tem gente demais. Não gostou, né? Não deveria ter, né? Só você, né? Só você trabalhando lá. Tem, pessoal. Mas a gente entra lá. A gente não sabe fazer nada. É incapacitado. Mas assim que Deus chamou, a gente está entrando com Deus. Aquele local vai ser chamado Santíssimo Lugar. Não por causa da nossa reputação, mas pela companhia de Deus. Tem ainda muita gente lá, concorrência brava. Mas a gente entra lá. Por quê? Quem vai trabalhar por nós? Deus. Ou melhor, você que vai trabalhar. Mas Deus vai operar na sua vida. Concluindo a palavra de Deus. Não está bem combinado hoje, tá? Então, agora aqui vai tocar, né? Para eu encerrar. Eu fosse esperar o tempo da missionária ser. Porque é ela que vai tocar. Eu não sei tocar. Tem
tempo que Deus te chama. Por que Deus não me chamou quando eu estava bem? Por que Deus não me chamou? Naquele momento eu podia ter feito muitas coisas. Irmãos, esses são pensamentos de Deus. Esses são pensamentos dos homens. Pensamento de Deus é diferente. Deus te chama, Deus nos chama agora. Porque somos fracos. Você é fraco. Para mostrar como Deus é poderoso. Eu não tenho o mesmo peso, nada. Eu quero ser como pena de uma ave. Bem leve, que não vale nada. Para que Deus, seu poder que realmente manifesta na minha vida. Eu quero ser segurado pela mão de Deus. Eu quero ser leve mesmo, como se fosse pássaro. Pássaro, até no seu osso é oco. Para que voa mais alto, mais longe. Seu osso é oco, pessoal. Eu quero que nossa vida seja leve. Não tem nenhum peso. Não tem nenhuma importância para que Deus opera. Somente com seu poder. Deus nos chama quando a gente está quebrada. De onde a gente é chamado justamente? A esse local não. Pode ser outro. Mas é assim mesmo, pessoal. Se Deus nos chamar. Deus está te chamando. Porque sua vida vale muitas vidas. Nem você pode imaginar. Essa vida que você tem, agora tem uma outra significação. Porque sua vida está com Deus. Deus está contigo. Deus Emmanuel é seu Deus. Já muda a história. Irmãos, lembra bem. Na Terra Santa você tem que retirar seus sapatos, tá? Tira seu sapato. Mostrar que você pertence a Deus. Mostrar que realmente você não pode andar onde você quer. Toma cuidado. Tirar seu sapato. Passo a passo. Sua vida seja orientado por Deus. Deus nos ajude. E chegou o momento de Deus na sua vida. Oremos. Vamos orar um pouco.